Imaginem só um exército tão, mas tão grande que se dizia que as suas flechas podiam tapar o sol. E agora imaginem um pequeno grupo de guerreiros a decidir que mesmo assim iam enfrentá-los. Esta é a história da Batalha das Termópilas e hoje vamos perceber como é que o que parecia impossível quase aconteceu. Para começarmos a ter uma ideia da escala, vamos a números. O Império Persa, comandado pelo rei Xerxes, invadiu a Grécia com um exército gigante. As estimativas mais realistas falam em cerca de 150 mil soldados. Para se ter uma noção, isto é gente suficiente para encher 2 estádios de futebol dos maiores. Uma força militar absolutamente esmagadora para a época. E do outro lado? Bem, a defender a sua terra estava uma força grega de, sensivelmente, 7.000 homens. Sim, é isso mesmo. Isto quer dizer que para cada soldado grego havia mais de 20 soldados persas. As probabilidades eram, para dizer o mínimo, assustadoras. E isto leva-nos, claro, à pergunta principal. Como é que um grupo tão pequeno de soldados não só conseguiu lutar, como aguentou firme contra uma força 20 vezes maior? A resposta, como vamos ver, é uma mistura de estratégia genial, equipamento superior e uma coragem francamente inacreditável. Primeiro que tudo, é importante esclarecer um mito muito famoso. Não eram apenas os 300 espartanos. A força grega era, na verdade, uma coligação, uma aliança de várias cidades-estado, como Tebas e Corinto. Eram liderados, sim, pelo rei espartano Leónidas e pela sua guarda de elite, mas estavam ali todos juntos a lutar por um objetivo comum: defender a Grécia. Então, qual era o plano? Os gregos sabiam perfeitamente que nunca poderiam vencer os persas em campo aberto. Por isso a sua grande vantagem não estava nos números, mas sim numa escolha brilhante, a escolha do campo de batalha. Eles basicamente transformaram a própria terra numa arma. O sítio que eles escolheram foi o desfiladeiro das Termópilas. Naquela altura, era uma passagem super estreita, com montanhas de um lado e um mar do outro. Em alguns pontos, tinha menos de 15 metros de largura. Na prática, isto criava um funil, um autêntico engarrafamento, onde o enorme exército persa não conseguia usar a sua superioridade numérica. Anulava por completo a sua maior vantagem e tornava a sua cavalaria, que era poderosíssima, praticamente inútil. Mas claro, só a geografia não ganha batalhas. O que aconteceu nas Termópilas foi também um choque de culturas de guerra, um confronto entre duas maneiras muito diferentes de lutar, e isso notava-se logo no equipamento e nas táticas de cada um. E aqui a diferença é brutal. De um lado temos o hoplita grego, que era quase um tanque de guerra humano. A sua armadura completa de bronze pesava cerca de 30 quilos e estava feita para defesa máxima em combate corpo a corpo. Do outro, o soldado persa, mais leve, com escudos de vime e roupa de tecido, focado mais na mobilidade e no ataque à distância. E toda esta armadura pesada dos gregos só funcionava por causa de uma tática militar chamada falange. Ora, a falange não era só um grupo de soldados a lutar, era uma máquina de guerra organizada. Os homens formavam um bloco compacto, ombro a ombro, criando uma autêntica parede de escudos sobrepostos, de onde saía uma floresta de lanças longas. Cada soldado protegia o seu vizinho, o que tornava a formação quase impenetrável. E com esta estratégia montada, a batalha começou. Durante 2 dias inteiros, aquela muralha grega de escudos e lanças foi posta à prova da forma mais violenta que se pode imaginar. Xerxes começou com a sua tática de eleição, usar a força dos números. Mandou uma chuva de flechas tão densa que os relatos dizem que até escureceu o céu. Mas, para espanto de todos, foi quase inútil. As flechas batiam e ressaltavam nos pesados escudos de bronze dos gregos, sem causar grandes danos. Ao ver que as flechas não resultavam, Xerxes mandou avançar a sua tropa de elite, os 10.000 imortais. Eram, supostamente, os melhores guerreiros do Império, mas nem eles conseguiram passar. As lanças deles eram mais curtas que as dos gregos, o que significava que eram atingidos antes de sequer conseguirem chegar perto para atacar. A falange não cedeu a 1 centímetro. E os gregos não se limitavam a defender. Chegaram a usar uma manobra tática super inteligente, o recuo falso. A falange começava a recuar de forma ordeira para dar a impressão de que estavam a fugir. Os persas, a pensar que estavam a ganhar, quebravam a sua própria formação para os perseguir, e era nesse momento que os gregos, de repente, se viravam e atacavam o caos, provocando imensas baixas. Depois de 2 dias de uma defesa que parecia impossível, os gregos pareciam invencíveis. Só que a batalha estava prestes a mudar radicalmente. E a mudança não veio pela força das armas, mas sim por uma traição. Um habitante local, um homem chamado Efialtes, em troca de uma recompensa, revelou aos persas que existia um caminho secreto nas montanhas, a trilha de Anópia. Este caminho permitia dar a volta ao desfiladeiro e atacar os gregos por trás. A arma secreta dos gregos, a geografia, tinha acabado de ser virada contra eles.
Quando Leônidas soube que estava cercado, tomou uma decisão que ficou para a história. Deu ordem à maior parte do exército grego para recuar, para que pudessem lutar no outro dia. Mas ele, os seus 300 espartanos e cerca de 1.100 voluntários de outras cidades, como Téspias e Tebas, decidiram ficar para trás. O objetivo já não era vencer, mas sim atrasar os persas o máximo de tempo possível para salvar os outros. O que se seguiu já não foi uma batalha pela vitória, foi uma luta pela honra, pelo sacrifício e pelo tempo. E foi essa última resistência que se tornou um legado imortal. No terceiro e último dia, sabendo que o fim estava próximo, os gregos que ficaram atacaram. Cercados por todos os lados numa pequena colina, lutaram com uma ferocidade incrível. Quando as lanças se partiram, usaram as espadas. E quando as espadas se partiram, lutaram com as mãos e com os dentes. Lutaram literalmente até ao último homem. A vitória persa teve um custo absolutamente devastador. Estima-se que tenham perdido perto de 20.000 homens, incluindo 2 irmãos do próprio rei Xerxes. Em comparação, do lado grego morreram cerca de 4.000. Este gráfico mostra bem o preço absurdo que o Império pagou para conseguir passar por aquele pequeno desfiladeiro. Mais tarde, foi colocado um monumento no local da batalha com esta inscrição famosa. É um epitáfio que resume na perfeição o espírito destes homens. Eles cumpriram a sua lei até ao fim, uma lei que os proibia de recuar numa batalha. Mas se eles perderam, porque é que esta batalha é tão importante? Porque ao nível estratégico, o sacrifício deles foi uma vitória. O atraso que provocaram deu tempo precioso a Atenas para evacuar a cidade e preparar a sua marinha para a Batalha de Salamina, que seria decisiva. E talvez mais importante, o exemplo deles inspirou toda a Grécia a unir-se contra um invasor. Tornou-se um símbolo eterno de coragem perante probabilidades impossíveis. No fim de contas, a Batalha das Termópilas foi uma derrota no campo de batalha, mas acabou por ser uma vitória moral e estratégica que ajudou a salvar a civilização grega. E isto deixa-nos a pensar, no final de contas, o que é que define realmente uma vitória?